Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas desarmônicas. Essas relações vão acontecer de forma que um dos seres vivos que vão pertencer a esse tipo de interação vai sair prejudicado. Nesse momento que a gente estuda as relações ecológicas, vale lembrar que há relações que acontecem entre seres vivos da mesma espécie, que são relações intraespecíficas, e há relações que ocorrem entre seres vivos de espécies diferentes, que são as relações interespecíficas. Então vamos lá. A gente vai ver que uma dessas espécies nas relações ecológicas desarmônicas, como o próprio nome diz, vai ser prejudicada de alguma maneira. Então, dentro das relações desarmônicas que acontecem dentro de indivíduos da mesma espécie, nós encontramos o canibalismo e competição. Já aquelas que vão acontecer entre indivíduos de espécies diferentes, que são as interespecíficas, nós temos o predatismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo e comensalismo. Então vamos começar pelas intraespecíficas, que são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. O canibalismo, ele ocorre quando um animal utiliza outro da sua espécie como alimento. Esse tipo de postura é bem comum em algumas espécies animais, principalmente algumas fêmeas que se alimentam do macho após a cópula ou até mesmo após a postura de ovos. Então ela vai usar o seu macho, então o seu parceiro, como alimento. Esse tipo de relação desarmônica é intraespecífica porque acontece entre seres vivos da mesma espécie. Então, o exemplo da viúva negra é um ótimo exemplo de canibalismo. Outro tipo de canibalismo, por exemplo, quando uma serpente está se alimentando da outra aí. Agora, a competição, ela também pode ser uma competição interespecífica. Mas quando a gente fala de competição intraespecífica que acontece entre seres vivos da mesma espécie, vai acontecer por quê? Por competição de alimento, fêmea ou território. Então, esse tipo de interação, os indivíduos eles vão gastar energia, né? Pode até um matar o outro por conta do tamanho territorialismo. E também por conta da falta de disponibilidade de recursos, de alimento e até mesmo para competir com a fêmea para a reprodução. Então, um caso aí de competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, com demarcação de território, e também isso faz com que as fêmeas elas se atraiam para aquele macho mais forte e vencedor. É um belo exemplo de competição intraespecífica. Agora, as relações desarmônicas interespecíficas são aquelas que vão acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Começando com o predatismo. O predatismo ele vai envolver um predador que vai utilizar a sua presa como alimento e é de outra espécie. Por isso que ela é interespecífica. Nesse caso de predação, a gente tem também a questão da herbivoria, que são aqueles que se alimentam, né, de plantas, que também a gente verifica que são indivíduos de espécies diferentes, então uma relação desarmônica interespecífica. O predatismo, embora ele seja considerado uma relação desarmônica interespecífica, ele é a base das cadeias alimentares, porque a energia e a biomassa ela vai passando a partir, então, dessas relações de alimentação, em que vai ter um predador e uma presa. Isso é comum e faz bem para o equilíbrio dos ecossistemas. Há um exemplo de predação, a gente está vendo aí o leão e a zebra, indivíduos de espécies diferentes, então uma relação desarmônica interespecífica. Outro tipo de relação desarmônica entre espécies diferentes é o parasitismo. Nesse caso, a gente tem uma espécie que ela vai ser parasita porque ela vai se beneficiar à custa de outras. Existem parasitas que são ectoparasitas, que ficam fora do organismo, e outros que são parasitas endo. Existem parasitas, né, do reino fungi, do reino monera, do reino animalia, né, do reino plantar. Então existem inclusive parasitas, plantas que vão usar aí, vão se alimentar da seiva, né, vão captar a seiva de outros vegetais. É um tipo de parasitismo. Aqui é um exemplo de um ectoparasita, o carrapato que fica fora do corpo aí do seu hospedeiro. E o endoparasita, como um verme intestinal, ele vai ficar no interior do corpo do seu hospedeiro, se alimentando dos seus nutrientes. Aqui a gente vê também plantas parasitas que utilizam os austórios aqui
que são essas projeções para penetrar mesmo no caule desse outro vegetal e sugar a seiva em prol de que ela consiga fazer aí o seu metabolismo acontecer. Outro tipo de relação desarmônica interespecífica que acontece entre as espécies diferentes é o amensalismo, que também é chamado de antibiose. Essa relação ela ocorre quando um organismo ele acaba liberando substâncias que vão inibir ou impedir o desenvolvimento e o crescimento de outro organismo. É baseado nesse tipo de relação desarmônica que os antibióticos eles são produzidos. Por exemplo, um fungo, penicilina, que vai inibir o desenvolvimento de outro ser vivo, uma bactéria. Então, é o amensalismo. Existem alguns vegetais que também secretam algumas substâncias ali através das suas raízes que vão impedir o crescimento e desenvolvimento de outros vegetais para não competir contra recursos. Isso é bem comum. Também é uma relação desarmônica interespecífica. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é a maré vermelha. A gente tem um momento em que as algas, que são as pirrófitas, elas estão no seu período de reprodução e elas acabam liberando muitas toxinas a partir daí, então, desse seu desenvolvimento, desse crescimento. E essas toxinas que acabam dando essa coloração vermelha nesse ambiente é uma toxina que pode impedir o desenvolvimento de outros seres vivos e pode atingir diversas cadeias alimentares desse local, tá? Esse é um fenômeno bem conhecido com essas algas que são chamadas também de pirrófitas, né? Mas elas são dinoflageladas. Aqui a gente vê também o fungo Penicillium notatum, né? Ele vai impedir o desenvolvimento de bactérias também por conta da substância que ela vai inibir o crescimento e desenvolvimento de novas bactérias, então ela não se reproduz. Outro tipo de relação ecológica interespecífica é o esclavagismo, e ela é uma relação desarmônica porque uma espécie ela explora a outra, aproximando do trabalho que essa espécie faz. Isso pode acontecer tanto dentro da mesma espécie quanto de espécies diferentes. Então é como se ela fizesse a outra espécie de escrava. Ela não quer trabalhar, mas ela vai usufruir do fruto do trabalho de outra espécie. Como a gente pode ver aí, esse exemplo, né? Formigas que são capturadas, elas acabam passando a trabalhar como operárias e buscam alimento para as formigas que a gente chama de formigas sanguinárias. Existem outros exemplos também de esclavagismo. E a competição interespecífica, nesse caso entre espécies diferentes, pode acontecer por alimento ou território. Nesse caso, a gente não tem a motivação de uma competição acontecer por conta de fêmeas, já que são de espécies diferentes. Aqui, no caso, eles estão competindo, né, pelo mesmo alimento que está ali disponível no ambiente, que é os restos alimentares, provavelmente, de um leão. Então, a gente tem aqui aves, que são aves que vão se alimentar dessas carniças, e as hienas também. Esse é um tipo de competição interespecífico, que é uma relação desarmônica. Certo? Qualquer dúvida, escreve para a Pro. Um beijo!